aqui é o Emerson e nesse vídeo eu vou responder aí, né, ao Matheus Benites, certo? Aqui de um vídeo que ele fez de prova de que a Bíblia não foi inspirada por Deus, Bart Ehrman. Tá bom, pessoal? Isso me chamou atenção e é importante dar uma resposta a isso, tá? Então, desde já peço para que vocês inscrevam-se no meu canal e já curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? Então, eu vejo muito, pessoal, esse pessoal aqui divulgando esse livro do Bart Ehrman, que Jesus disse, que Jesus não disse. Em inglês é My Scott and Jesus. E é para um público, assim, no sentido, um público leigo que não entende, vai ver esses vídeos aqui, vai pensar, vai pôr um monte de dúvidas sobre a Bíblia. Eles não interagem aqui, o amigo aqui, o Matheus, não interage com outros eruditos do mesmo nível do Bart Ehrman que responde a ele. Esse livro já foi respondido no nosso blog, nós já demos resposta a esse livro do Bart Ehrman, tá? O Bart Ehrman é um agnóstico. Interessante que o Antônio Miranda gosta de citar ele, mas só nas partes que interessam, porque nas partes que o Bart Ehrman vai contra ele, né? Porque o Bart Ehrman mesmo afirma que todos os livros do Novo Testamento foram compostos do século I, certo? Então, e ele afirma que Jesus existiu. Então, quem vê às vezes à primeira vista esse livro, infelizmente, esses livros são mais conhecidos do que autores, e eu digo que autores que respondem ao Bart Ehrman e outros céticos dão respostas, tá? Como Daniel Wallace, por exemplo. Então aqui é importante dar uma resposta, pessoal. Então o que nós vamos responder a ele? Na verdade é que ele está lendo o trecho do livro do Bart Ehrman, tá? E a gente vai falar sobre isso. Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou ler algumas palavras da conclusão do livro de Bart Ehrman, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. Um livro fundamental para você não ser enganado por religião. Para você conseguir dar um passo na sua autenticidade e integridade intelectual. Considere assistir até o final e pondere, mesmo que você seja um cristão, mesmo que você vá à igreja, veja que tenha muitos elementos. Pessoal, que isso aqui é uma alegação muito comum, tá? Muito simplória e simplista, né? A Bíblia foi mudada, a Bíblia foi alterada. Isso aqui é uma alegação de leigo, de simplista. Pessoal, já vamos ver que a Bíblia é o livro mais confiável do mundo, tá? Porque é interessante que o amigo aqui, ele não vai fazer um vídeo disso aqui criticando outras obras da antiguidade, tá? Ele não vai fazer isso, só com a Bíblia. Sendo que com a Bíblia nós temos mais confiabilidade histórica manuscrita do que para outros livros antigos da humanidade. É importante entender, pessoal, o que são os originais, tá? O que é importante entender é que esse pessoal aqui fica fazendo vídeo por sentido de pôr dúvidas na Bíblia. Ah, será? A Bíblia é moldada, foi escrita por homens, como a gente pode ter noção do que é o original, né? Sem os autores, como a gente pode ter? Então é isso, fica com essas alegações que já foi várias vezes respondidas no meu blog, no meu canal aqui, né? No cristianismo que você admire. Pessoal, nada disso aqui que ele vai alegar é novo e todo estudioso, todo crítico, todo estudioso da Bíblia conhece, tá? Quanto mais eu estudava a tradição manuscrita do Novo Testamento, mais compreendia como o texto foi sendo radicalmente alterado ao longo dos anos nas mãos dos copistas. Olha só, a primeira alegação aí do Bart Ehrman, né, que dele que ele concorda aqui, né, o Matheus está só lendo. Então dá a entender que os copistas manusearam, alteraram a Bíblia. A Bíblia foi... É isso que esse pessoal quer induzir, tá? Mas não é bem por aí, pessoal. É preciso entender isso, tá? O que eles fizeram, que o trabalho do copista que era muito sério, pessoal. O que é interessante aqui que o Matheus Benites, não menciona a tradição oral. Você vê como esse público é leigo, eles não informam para vocês, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção, pessoal, tá? Prestem muita atenção no que eu vou falar. Porque, infelizmente, esses vídeos aqui têm mais visualizações do que os nossos vídeos que falam a verdade. Porque esses vídeos aqui deles falam alegações, frases chocantes, a fraude, a verdade da Bíblia que ninguém te contou. Sabe, esses títulos pomposos. Precisa tomar cuidado. Então, pessoal, eles vão falar da tradição, não falam da tradição. A tradição oral veio antes da tradição escrita, tá? Então, era muito confiável, tá? Já falamos sobre isso. Que não estavam só conservando as escrituras, mas mudando-a também. De fato, de todas as centenas de milhares de mudanças textuais encontradas em nossos manuscritos, a maioria delas é completamente insignificante
imaterial de pouca importância. Olha, servem apenas para demonstrar. Prestem atenção aqui que o Bart Ehrman falou. A maioria delas são insignificantes. Ele mesmo já afirma aqui que essas variações que são, ali no caso de cópias, são gramaticais, tipo acentuação, tudo. No grego não tinha ponto final. É outro assunto. Não, em nenhum momento está falando aqui, Bart Ehrman falou de doutrina alterada. Tá? Até aqui, você está entendendo? Então, não houve um complô da igreja para manipular a Bíblia. Porque se fosse assim, a igreja tinha manipulado completamente. Não, pessoal. É o mesmo dos originais. A crítica textual faz a gente ter noção de como eram os originais. Os originais, tá? Certinho. Mostrar que os copistas não podiam grafar corretamente ou manter a concentração o tempo todo, assim como nós. Contudo, seria um equívoco dizer, como as pessoas fazem às vezes, que as mudanças em nosso texto não têm peso real sobre aquilo que os textos significam, ou sobre a... Tá, pessoal, eu já respondi aqui esse vídeo no Logos, aqui, eu já quero que vocês deem uma olhada, o artigo está aqui na descrição, tá? Aqui tem mais informações, mais detalhadas. Refutação Matheus Benites, tá? A prova de que a Bíblia não foi inspirada por Deus. Então aqui, ó, olha o título, pessoal, entenda por que a Bíblia é uma falsificação. Pessoal, isso aqui é bombástico, o pessoal atrai pelo thumbnail, não é por aí. Sabe, pessoal, é preciso o pessoal se informar. E vai o público leigo lá que não sabe de coisa nenhuma, vai pensar que é verdade, tá? Então, pessoal, façam, leiam os livros que eu recomendo, por favor, tá aqui na descrição, os cursos, assim vocês não ficam desinformados, tá? Porque depois esse pessoal fala ligação, depois a gente tem que vir aí consertar. É por aí, pessoal, a gente tem que falar a verdade. Então, nós estamos falando aqui, ó, recomendo para vocês, principalmente aqui, o curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, interdominacional, tá? Todos podem fazer, tá? E é muito bom com milhares de alunos, tá? Todos os links aqui no meu blog, pessoal, vocês podem fazer com segurança e confiabilidade, tá bom? Assim vocês podem ver. Então, as alegações do Bart Ehrman, nós já respondemos aqui várias vezes o Bart Ehrman aqui no blog, tá? Vamos ver aqui a primeira alegação. Mudança nos manuscritos ao longo dos séculos torna a Bíblia não confiável. Ehrman está correto afirmar que há variações nos manuscritos, mas a maioria delas é insignificante. Segundo Bruce Metzger, um dos principais estudiosos da crítica textual, mais de 99% das variações são ortográficas. Está entendendo, público? Ortográficas ou gramaticais e não alteram o sentido do texto. Quem está falando aqui não é palpiteiro, é o professor do Bart Ehrman. Então esses livros, pessoal, todos esses vídeos que falam contra a Bíblia, é vender para eles. Eles interessam é vender, tem visualização, tem clickbait, cliques. Não é a verdade, porque infelizmente o pessoal não tem a verdade, nem sempre, pessoal. A verdade é que nem notícia ruim. O pessoal às vezes prefere notícia ruim do que notícia boa. É muito dose isso, pessoal, muito dose. Porque eu vejo o pessoal dando atenção a isso e não vendo o que eu recomendo aqui. Tá, eu já falei o livro aqui, todos os que eu recomendo são ótimos. A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, o link está aqui na descrição do Gary Habermas, tá, tá tudo aqui. Os estudos modernos em crítica textual, como os de Daniel Wallace, demonstram que o Novo Testamento possui uma base textual extremamente sólida, com mais de 5.800 manuscritos gregos antigos disponíveis para análise. Porque é o seguinte, esse pessoal aí de YouTube não faz a mesma análise deles, nunca vi fazendo essa análise que eles estão fazendo aí, para outros escritos da Antiguidade. E aqui vocês podem ver na tela a tabela, aqui comparando os manuscritos do Novo Testamento, né, com outros escritos da Antiguidade. E o espaço entre as cópias, as primeiras cópias e o escrito mais antigo. Então vocês podem ver por aí, né, que o Novo Testamento, a Bíblia, é o que mais tem, mais próximo dos originais, certo? Então, se você for pôr dúvida sobre a Bíblia, Mateus, você tem que pôr dúvida também sobre outros escritos da Antiguidade, tá? O texto do Novo Testamento é significativamente modificado, que ele alega, né, pelos copistas ao longo dos anos. Essas mudanças afetam as conclusões teológicas. Embora existam variantes textuais, já falamos sobre isso, né? Olha aqui, tá lá, você falando que não compromete. O Novo Testamento é o documento mais bem preservado da Antiguidade, com mais de 5.800, já falamos sobre isso. Essa vasta quantidade permite a construção confiável do texto original. Metzger afirma que as variações existentes não obscurecem o testemunho essencial do Novo Testamento sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, dizer que as mudanças textuais afetam radicalmente o texto é uma hipérbole infundada.
Tá, pessoal? Então, leiam outros que já responderam o Bart Ehrman, como o Daniel Wallace, tá? Eu já tenho aqui, no caso, o estudo dele, tá? Os livros dele, tá? O livro dele aqui. As conclusões teológicas que se depreendem deles. De fato, vimos justamente o contrário. Em alguns momentos, o verdadeiro sentido do texto está em risco, a depender de como alguém resolve um problema textual. Jesus era um homem colérico, ele ficou completamente perturbado. Tá, pessoal, quem vê isso pensa que, nossa, tem vários ali, tem variantes, como nós podemos acreditar, confiar, né? Não, pessoal, não é isso. São ínfimas. Livrou uma adúltera de ser apedrejada simplesmente com uma advertência? A doutrina da Trindade é explicitamente ensinada no Novo Testamento? Jesus é realmente chamado no Novo Testamento de Deus único? O Novo Testamento indica que o próprio Filho de Deus não sabe quando sobrevirá o fim? As perguntas são muitas, todas elas relacionadas ao turbado diante da morte. Disse a seus discípulos que eles poderiam beber até veneno sem sofrer mal algum. Livrou uma adúltera de ser apedrejada simplesmente com uma advertência. A doutrina da Trindade é explicitamente ensinada no Novo Testamento. Jesus é realmente chamado no Novo Testamento de Deus único. O Novo Testamento indica que o próprio Filho de Deus não sabe quando sobrevirá o fim? As perguntas são muitas, todas elas relacionadas ao modo como são resolvidas as dificuldades na tradição manuscrita, da forma em que ela chegou até nós. Não, pessoal, não é bem assim, né? Já falamos sobre isso. A confiabilidade do texto é inegável. Já falamos sobre isso, que nenhuma doutrina na Bíblia é alterada. Os copistas vão alterar, falando assim, não existe isso, pessoal, tá? O Bart Ehrman está fazendo exagero aqui. Outros críticos já falaram que esse livro foi intenção de vender, tá? Então é importante entender isso, tá? Porque é o seguinte, pessoal, não é o texto que remete a dúvidas, tá? Ou sobre essa questão de Jesus ou doutrinas. É a interpretação de algumas denominações. A igreja sempre teve o mesmo entendimento desde o começo, tá? Jesus é Deus, a Trindade, tudo. Agora, houve seitas heresias sobre a interpretação do texto. Não é culpa do texto. É culpa da interpretação de um erro de alguns, daí que vem a heresia. Por exemplo, o arianismo, né, que nega que Jesus é Deus. Mas não é porque num lugar a gente diz que Jesus é Deus e no outro diz que não. Inclusive aquele livro do Bart Ehrman também já foi respondido, já fiz a crítica e análise dele no blog, Jesus é Deus, como Jesus se tornou Deus, do Bart Ehrman. Pessoal, publico artigos exclusivos, que não tem aqui no Brasil, tá? Então peço para que vocês me apoiem. Porque dá trabalho, pessoal, dá trabalho fazer vídeo, então peço aí, tá? Então vamos ver aí, né? Já tem aqui o esboço, o artigo. A maioria das variações relevantes já foi amplamente estudada e não altera as doutrinas centrais do cristianismo. Você está entendendo? São as interpretações de pessoas, não é culpa da Bíblia do texto. Tá? E outra, tem a tradição oral, que o Mateus não mencionou aqui, tá? Que era corretamente transmitida. Por exemplo, textos como 1 João 5,7, que é o como joanino, e aquela questão da mulher adúltera, chama perícope adúltera, né? Já falamos sobre isso também, não são adições. E o final mais longo de Marcos, que eu já fiz um vídeo disso aqui também, respondendo a isso, tá? Não é tão simples assim como esse pessoal pensa, tá? E falar, a Bíblia foi alterada, como nós podemos confiar? Podemos confiar sim, pessoal, tá? E eu já falei aqui as traduções que eu mais gosto, né? As traduções, já comentei aqui, certo? São reconhecidos como interpolações tardias, mas doutrinas como a Trindade não dependem de uma única passagem. Elas são sustentadas por um conjunto de textos como Mateus 28:19 e João 1:1. Tá? Inclusive, Jesus, quando ele disse, antes de Abraão existir, eu sou, estava afirmando ali sua divindade. Então, não é que Jesus se tornou Deus, as pessoas fizeram Jesus tornar. Não, Jesus afirmou ser Deus. A Bíblia já diz que o Messias é Deus. Então, tá entendendo, Mateus? Então, não se tornou, essa doutrina não foi inventada, manipulada pelos homens, já estava explícita, implícita e explicitamente ali, tá? Então, obviamente que a igreja depois não é que inventou, a igreja afirmou o que já estava ali nos textos, tá? A igreja já afirmou o que estava ali, tá? A doutrina da Trindade não depende, já falamos sobre isso, tá?
uma conclusão sistemática da revelação bíblica como um todo, tá bom? Mesmo se algumas variantes textuais fossem questionadas, como João 1,18, outras passagens confirmam a divindade de Cristo, João 1,1, Tito 2,13, Hebreus 1,8. A doutrina não está em risco devido a problemas de transmissão. E eu já detonei o Antônio Miranda lá naquele vídeo, né, onde ele fala a ressurreição de Jesus é uma farsa, porque no final longo de Marcos, certo? Que é do Marcos 16, do 9 ao 20, ele diz que não estava no original, sem confirmação nenhuma, né? Ele é um simplório, ele fala ali no caso. E sim, há possibilidade sim que a parte longa é original também, tá bem? Independentemente disso, a ressurreição de Cristo já é mencionada em versículos anteriores ali, mesmo naqueles que são autênticos, que ninguém discorda que são de Marcos, tá, Antônio? Tá, e também Mateus. Então vocês veem que não é bem assim, tá? O renomado estudioso F.F. Bruce, tá? Então vocês podem comprar o livro dele também, está aqui, afirmou que as variações textuais significativas não enfraquecem a verdade do Evangelho em qualquer aspecto fundamental. Então, como você pode fazer um vídeo alegando que a Bíblia é manipulada, que a Bíblia tem alterações, sem comprovação, tá? Então, vamos lá. É preciso repetir que as decisões que precisam ser tomadas não são, de modo algum, óbvias e que frequentemente pesquisadores competentes, bem-intencionados, altamente inteligentes, chegam a conclusões opostas, mesmo quando examinam as mesmas evidências. Esses pesquisadores não são um grupo de acadêmicos completamente irrelevantes, ultrapassados e esquisitos, enfiados em algumas poucas bibliotecas espalhadas pelo mundo. Alguns deles são, e sempre foram, altamente influentes sobre a sociedade. Então vocês notaram aqui o título do vídeo, né, pessoal? Porque a Bíblia não foi inspirada por Deus. Olha que título bombástico, né? Pessoal, tomem cuidado com isso, tá? Falei. E a cultura. A Bíblia é, em todos os aspectos, o livro mais importante da história da civilização ocidental. E como vocês acham que nós temos acesso à Bíblia? Dificilmente algum de nós lê na língua original, e mesmo entre aqueles que leem, são bem poucos os que examinaram um manuscrito, para não falar de um grupo de manuscritos. Como é que é interessante, pessoal, que esse pessoal põe dúvidas sobre a Bíblia, mas eles não põem dúvidas sobre eles mesmos. Tá? Esse pessoal de YouTube não põe dúvidas sobre eles mesmos. Será que eu estou falando a verdade? Será que eu estou falando certo? Eles não analisam, não fazem uma crítica ou autocrítica. Eles só falam sobre a Bíblia. Bíblia. Não. Pessoal, a Bíblia não é culpada por ter pessoas corruptas, tá? Por seitas. Não é culpada. É culpa das pessoas que erram. Quando o médico não é culpa da receita do remédio, é culpa do doente que não quer tomar o remédio. Você está entendendo? Então, mesma coisa, a Bíblia é receita para a salvação, para a felicidade. Só que se algumas pessoas não quiserem tomar, é com elas. Aí fica um pronto defeito na receita. Não, o médico me receitou, o médico... É a mesma coisa que está fazendo aqui, eles estão criticando o médico. Tá bom. Podemos saber o que a Bíblia trazia originalmente. Poucas pessoas se deram ao trabalho de aprender as línguas antigas. Grego, hebraico... Não é necessário você dominar o inglês para admirar Shakespeare. Não é necessário você admirar o inglês para admirar Tolkien. Ou estudar grego a fundo para admirar Homero. Se fosse assim, não teria traduções tão estimadas, tá? Eu tenho biblioteca. Então, amigo, por favor, né? Antes de pôr dúvidas fuleiras sobre a Bíblia, fale o que é crítica textual, como que é a transmissão do texto, tá? O que são versões. A Bíblia, pessoal, não é diferente. Mesmo a TNM da Testemunha de Jeová, já falo sobre isso, apesar que tem alguns erros, no caso ali, tradução teológica, mas é interessante para estudo. Quem sabe estudar tem uma ferramenta para estudo. É interessante. Agora, você não pode falar que, não, houve manipulação. Será que a Bíblia que nós temos é a mesma que foi escrita? É claro que é a mesma, pessoal. Há variações de tradução, versões, mas não há Você pode pegar várias ali versões, mas você não vai ver nenhuma doutrina conflitante com a outra. Tá? Por isso que esse pessoal gosta de inventar essas contradições na Bíblia, que já foram explicadas várias vezes, né? São contradições. Já falamos sobre isso, tá? Latim, siríaco,
copta, etc. E dedicaram suas carreiras profissionais a examinar os nossos manuscritos para decidir o que os autores do Novo Testamento realmente escreveram. Decidir, eles discerniram, né? Discernir pelas melhores escolhas ali, mesmo estudo crítico que se faz com outras obras, tá? Então, chegou ali. Em outras palavras, alguém se deu ao trabalho de fazer crítica textual, de reconstruir o texto original baseado em uma ampla gama de manuscritos que diferem um do outro em milhares de passagens. Depois, ortograficamente, em alguns sentidos, mas não doutrina. Alguém tomou esse texto grego reconstruído, a partir do qual as decisões textuais foram tomadas. Qual era a forma original de Marcos 1:2, de Mateus 24:36, de João 1:18, de Lucas 22:43 a 44, e assim por diante. E o traduziu para as línguas modernas. Aquilo que você lê é essa tradução moderna. Não só você, mas bilhões de pessoas como você. Como é que esses bilhões de pessoas sabem o que é que está no Novo Testamento? Eu acho interessante a soberba, um certo orgulho disso, porque é o seguinte, pessoal, vocês acham que vocês sabem mais do que, por exemplo, São Jerônimo, que estava ali próximo dos originais, ele viu os originais? Vocês acham que vocês sabem? Vocês acham que eu vou perder tempo comprando um livro desse para vender, do que eu confiar em São Jerônimo, que teve ali os acessos ali as versões e estava muito próximo dos originais? É claro que eu vou confiar nos pais da igreja, é claro que eu vou confiar na confiabilidade histórica de todos eles, tá, pessoal? Do que alguém que escreve livro só para vender e alguém fazer vídeo, tá? Essas pessoas sabem porque pesquisadores de nomes, identidades, substratos, qualificações, predileções, teologias e opiniões pessoais desconhecidas lhes disseram o que há no Novo Testamento. Mas como seria se os tradutores tivessem traduzido? Note aqui, pessoal, que ele não dá nenhum exemplo disso que está falando, sabe? Vamos analisar isso bem. Vocês estão notando que são só afirmações. Pondo dúvida, mas não estou vendo provas disso. Eu não estou vendo que realmente a Bíblia foi alterada, manipulada. Você vê que não tem, é só alegação. E já vimos que, como o próprio professor Bart Ehrman disse, a Bíblia, 99% o texto é confiável. Traduzido o texto errado. Isso já aconteceu antes. A King James Version está cheia de... Isso já aconteceu antes. A King James Version... Como seria se os tradutores tivessem traduzido o texto errado? Isso já aconteceu antes. A King James Version... Não. O que acontece é que a King James usou textos receptos. Já falamos sobre isso. Meu blog tem um banco de dados sobre isso, Mateus. Não vai falar uma coisa que você não entende. Não está entendendo. O texto era um momento, o texto que tinha à mão ali, tá? Que o Erasmo usou. Isso tudo é maravilhosa. Não é que tem erros. Simplesmente que ele tem o texto que tinha acesso ali. Depois vem o texto crítico. É outro assunto isso aí. Mas é importante entender o seguinte: não há modificações, alterações de doutrina. Tá? Importante entender. Está cheia de passagens em que os tradutores partiram de um texto grego derivado, em última instância, da edição de Erasmo, que por sua vez se baseava em um único manuscrito do século XII, um dos piores manuscritos de que dispomos hoje. Por isso não é de admirar que as traduções modernas, frequentemente do século XII, um dos piores manuscritos de que dispomos hoje. Por isso não é de admirar que as traduções modernas, frequentemente da King James... E não há nenhuma doutrina controversa, meu amigo. É isso que você não está entendendo, sabe? Você sempre tenta induzir, esse livro tenta induzir que eu li, que foi manipulado, que a Bíblia não dá confiança nela. É absurdo, pessoal. King James tem, mas ela é excelente. Mesmo textos receptos, ela tem seu valor. Tá? É importante entender isso aí. Tá? James, assim como não é de espantar que alguns cristãos devotos da Bíblia prefiram fingir que nunca houve esse problema, dado que Deus inspirou a Bíblia King James e não o original grego. Como diz o velho ditado, se a King James não é boa o bastante para São Paulo, é mais que boa para mim. Contudo, a realidade nunca é completamente preto no branco. Aí é outra coisa, pessoal, é um King James Olise, já falamos sobre isso, é outra coisa, tá? Deus inspirou os originais, os autógrafos. Agora, a transmissão também foi correta. É importante entender isso, pessoal, tá? E nesse caso,
precisamos encarar os fatos. A Bíblia King James não foi dada por Deus. É apenas a tradução feita por um grupo de pesquisadores no início do século XVII que baseou a própria versão em um texto grego cheio de falhas. Tradutores posteriores basearam suas traduções em textos gregos melhores, mas não perfeitos. Até mesmo as traduções que você tem em mãos é atingida pelos problemas textuais que discutimos. Pessoal, lembra que o Bart Ehrman exagera. Ele está fazendo vários exageros aqui, tá? Já falamos que nenhuma doutrina é alterada pela transmissão do texto, tá? Por favor, pessoal, leiam os livros que eu recomendo aqui, a confiabilidade histórica do Novo Testamento, o texto do Novo Testamento, o manuscrito. Está tudo aqui, pessoal, assim vocês não ficam boiando na maionese que nem esse pessoal aqui que fica fazendo esse vídeo. Sabe? Que realmente, se eu fizer um vídeo aqui fazendo, tipo, a Bíblia é falsa, eu acho que vai ter visualização. Agora, falando a verdade, pessoal, tem que ter mais visualização, né? Seja você um leitor da New International Version, da Revised Standard Version, da New Revised Standard Version, da New International Version, da Revised Standard Version, da New Revised Standard Version, Ele tá falando de versão. da New American Standard Version, da New King James, da Bíblia de Jerusalém, Por exemplo, é o caso da Vulgata. Eu amo a Vulgata do Mato Soares. Amo. Tem a primeira versão igual a versão ali, mas agora tem a nova Vulgata, né? Pela Igreja Católica tem a nova Vulgata, muito excelente também, excelente no caso. Agora, há diferenças doutrinárias entre uma e outra? Não. Há diferenças de palavras, de termos, colocações, mas de manuscritos, mas não que doutrinas foram acrescentadas e colocadas, tá? É isso que nós estamos falando aqui, Mateus. Eu quero que você me prove que alguma doutrina na Bíblia foi inventada por algum copista, tá? Algum dogma, tá? Não estou falando de palavras, variações. Isso não importa, variações, variantes, não é disso que eu estou falando, tá? Good News Bible, da tradução ecumênica da Bíblia, da João. Aí o leigo vê isso aqui, ele vai pensar, está traduzindo aqui, vai pensar, nossa, tem várias variações, versões, então a Bíblia é diferente de uma da outra. A Bíblia não é diferente, pessoal. São variações. É como um tradutor mesmo de Shakespeare. Traduzir ali, no caso, Homero ou Camões, seja, traduzir ali e ter variações na tradução. Mas o original vai remeter ao mesmo original. Tá certo? Ferreira de Almeida ou de qualquer outra disponível. Todas elas se baseiam em textos que foram mudados em certas passagens. E há algumas passagens nas quais as traduções modernas continuam a transmitir o que provavelmente não é o texto original. Foi o que afirmei a respeito de Marcos 1:41, Lucas 22:43-44. Vamos ver aqui. Tá, já falamos sobre isso aqui. Onde os estudiosos, cadê? A crítica textual, A crítica textual é, por natureza, um campo que envolve debate sobre as variantes em busca da melhor reconstrução do texto original. No entanto, as variantes que causam debates mais acirrados frequentemente são aquelas de menor importância teológica. Vocês estão entendendo? Não há debate sobre essas variantes que o Bart Ehrman está mencionando aqui. Tá? Isso não demonstra efeito nenhum. Já respondeu. William Lane Craig já debateu com Bart Ehrman, outros, Daniel Wallace, tantos outros, mas o pessoal não conhece isso. Só conhece Bart Ehrman aqui no Brasil porque ele é vendido, o público é traduzido. Tá? Mas eu trago aqui outros livros que respondem. Apesar dos debates, há um consenso acadêmico sobre a grande maioria do texto do Novo Testamento. Bart Ehrman, embora crítico, reconhece que o texto do Novo Testamento está essencialmente preservado. Tá bom, Mateus? Discrepâncias sobre passagens específicas, como Marcos 16, 9, não alteram os principais ensinamentos cristãos. Os cristãos primitivos não dependiam de um único manuscrito ou passagens específicas para suas crenças. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, olha só isso, meu. Tá? A crítica textual busca reconstruir o texto original ou uma forma mais próxima dele. Apesar de incertezas em algumas passagens específicas, a vasta quantidade de manuscritos disponíveis, incluindo papiros do século II e III, segundo III, permite um alto grau de confiança na reconstrução do texto. Autores como Craig Blomberg argumentam que o Novo Testamento é mais confiável do que qualquer outro texto da Antiguidade. Tá? Porque ele não usa aqui esse vídeo aqui, ele não vai falar lá que Platão não existiu.
Sócrates não existiu, Júlio César não existiu, os textos dele não existiu, a Ilíada é uma fraude falsa, as obras da antiguidade são falsas, porque nós não podemos confiar nos manuscritos dele. Ele não vai fazer isso. Só com a Bíblia. Você está entendendo? Só com a Bíblia. A King James Version foi baseada em um texto grego de baixa qualidade, a alegação dele, né? Embora King James tenha sido baseado no texto Receptus, que continha limitações em comparação com manuscritos mais antigos, ela desempenhou um papel importante na história da tradução bíblica. É importantíssimo. A Bíblia King James é uma obra-prima, mas corretamente entendido, tá? Da língua inglesa, mas ela tem a sua, no caso do texto, mas é o mesmo texto. Tá? Inclusive a Almeida aqui no Brasil é baseada nela também, nos mesmos textos, mas que isso é outra coisa. A crítica textual moderna corrigiu as limitações dos textos receptos. Traduções modernas, como a NIV e a ASB, utilizam manuscritos mais antigos e confiáveis, como o Código Sinaítico e Vaticano. Tá? É normal isso. Mesmo com as limitações de King James, os aspectos centrais do cristianismo permanecem intactos. Textos mais recentes aprimoram a precisão, mas não alteram os fundamentos da fé. Está entendendo, pessoal? Tudo isso vocês podem aprender mais. Se vocês querem aprender mais, não ficar boiando vendo esses vídeos aí, façam o curso que eu recomendo aqui na descrição. Tá? Eu conheço a Bíblia de capa a capa, kit hebraico e grego, todos são excelentes. Tá? Aí ele alega aqui, a tradução moderna pode conter erros graves. Traduções modernas baseiam-se em textos críticos como Nestle Aland e United Bible Societies, tá? Que são fruto de séculos de pesquisa acadêmica. Embora algumas traduções possam variar em estilo e escolha de palavras, as diferenças raramente impactam o significado teológico essencial. Tá? Vamos aqui mais. E Hebreus 2:29, por exemplo. E deve haver outros casos. Algumas passagens cujo texto original não sabemos qual foi. Passagens, por exemplo, que continuam a ser discutidas por críticos textuais altamente inteligentes e impressionantemente treinados. Tá, mas não tratam de doutrina, meu amigo. Dogma já estabelecido pela igreja há milênios, desde o começo. Não é doutrina que está se tratando aqui, essas variações, essas dúvidas. São textos normalmente ortográficos secundários. Em nenhum momento está se tratando de textos teológicos, tá? Doutrinários. E outros tantos pesquisadores, por razões que vimos no capítulo 2, chegaram até a desistir de achar que faz algum sentido falar de texto original. Eu, pessoalmente, acho que a discussão está indo longe demais. Com isso, não estou negando que há dificuldades que podem ser insuperáveis na reconstrução dos originais. Por exemplo, se Paulo ditou sua carta aos Gálatas e o escriba secretário, ao escrever o que ele disse, entendeu mal uma palavra porque alguém na sala tossiu. Então a própria cópia original já traria um erro em si. As coisas mais estranhas podem ter acontecido. Mesmo assim, apesar das dificuldades mais imponderáveis, nós temos os manuscritos de cada um dos livros do Novo Testamento. Todos esses manuscritos foram copiados de outros manuscritos mais antigos, que foram, por sua vez, copiados de outros mais antigos ainda. Extremamente bem confiáveis, como nós vimos o próprio Bart Ehrman e o próprio Bruce Metzger confirmando. E daí? São extremamente bem confiáveis, transmitidos, copiados, certo? E a cadeia de transmissão tem de acabar em algum lugar. Em última instância, em um manuscrito produzido ou por um autor ou por um escriba assistente que produziu o autógrafo. O primeiro na longa sequência de manuscritos que foram copiados por quase 5 séculos até a invenção da imprensa. Lembrando, pessoal, que também não temos autógrafos de outros escritos da antiguidade. E mesmo assim, o Mateus não faz vídeo pondo dúvidas sobre eles, tá entendendo? O Bart Ehrman não faz vídeo falando sobre ele, mas não conta a Bíblia. Por quê? Porque vende, pessoal. Atrai clique, tá entendendo? Nessa perspectiva, não é nonsense falar de um texto original. Quando eu era estudante, apenas começando a pensar sobre esses 15 séculos de cópia e sobre as variações do texto,
sempre voltava ao fato de que o que quer que digamos dos copistas cristãos, sempre os dos séculos primitivos ou da Idade Média, temos de admitir que, além de copiar as Escrituras, eles as mudaram. Às vezes não tinham a intenção, estavam simplesmente cansados, desatentos ou algumas vezes confusos. Mas outros tinham a intenção de fazer mudanças. Que mudanças? Que outros? Cadê a prova disso? Como quando queriam que o texto enfatizasse justamente aquilo em que eles acreditavam. Por exemplo, a natureza de Cristo, o papel Mas que prova você dá disso? da mulher na igreja ou o caráter perverso de seus adversários judeus. Justamente aquilo em que eles acreditavam. Por exemplo, a natureza de Cristo, o papel da mulher na igreja ou o caráter perverso de seus adversários judeus. A convicção de que os copistas mudaram as Escrituras foi se transformando em uma certeza crescente. Toma cuidado com mentira, pessoal, que repetida várias vezes se torna, sabe? À medida que eu estudava mais e mais o texto. E essa certeza transformou o meu modo de entender o texto em mais de um aspecto. Em particular, como eu disse desde o princípio, comecei a ver o Novo Testamento como um livro demasiadamente humano. Eu sabia que o Novo Testamento... É claro que a Bíblia foi escrita por humanos, mas inspirados por Deus, theopnestos em grego, tá bom, pessoal? Estudem, pessoal, não fiquem vendo vídeos, tá? Porque quando vocês vejam vídeos, certos vídeos aí, vocês estão alugando para ele, alugando ali, pessoal, mas estudem com critério, pessoal, sejam críticos. O Testamento, na forma de que dispomos atualmente, era produto de mãos humanas, as mãos dos copistas que o transmitiram. Depois comecei a ver que não era só o... Não, isso aqui é pura alegação, tá? Porque nós temos, isso remete tudo aos autógrafos originais, tá? Se um copista quisesse fazer uma manipulação, ele teria que fazer em todas as cópias, o que seria impossível, tá? Então preste atenção, pessoal, não é simples como esse pessoal alega, não. Texto copiado pelos escribas que era demasiadamente humano, mas o próprio texto original. Isso se opunha abertamente a meu modo de considerar o texto no fim de minha adolescência como um cristão renascido, convicto de que a Bíblia... Interessante que ele não fala aqui da Didaquê, né, que é o escrito dos apóstolos, que é ali do ano 670, enquanto os apóstolos estavam vivos, né, no mesmo momento ali. Não, ele não fala isso, né? Ele não fala de coisas que vão pôr esse vídeo em dúvida, né? Não vai falar, não fala, né? Era a palavra infalível de Deus, e de que as próprias palavras bíblicas tinham vindo até nós por inspiração. Pessoal, preciso tomar cuidado com esse conceito de inerrância, tá? Há uma diferença aí. Quando nós falamos assim, os originais são inspirados, os autógrafos, a transmissão é diferente. Não foi manipulado, mas foi corretamente transmitido, tá? Do Espírito Santo. Durante a faculdade, vim a entender que, mesmo que Deus tenha inspirado as palavras originais, nós não as temos mais. De modo que a doutrina da... Tá, e a igreja transmitiu? Você falou da tradição oral... Você falou dos autores que respondem ao Bart Ehrman, que inclusive tem sites e projeto que responde a ele. A inspiração era, em certo sentido, irrelevante para a Bíblia que nós temos, uma vez que as palavras de Deus tidas como inspiradas tinham sido mudadas, e em alguns casos não foram mudadas. Perdidas. Além disso, comecei a pensar que minhas antigas posições acerca da inspiração eram não só irrelevantes. Lembrando, pessoal, que Bart Ehrman não é consenso acadêmico, tá? É importante entender isso. O pessoal cita muito Bart Ehrman, queridinho dos ateus, porque eles não conhecem outros do mesmo nível, maior que Ehrman, e já responderam. Provavelmente eram também erradas, pois a única razão, pensava eu, de Deus inspirar a Bíblia seria para seu povo ter as suas palavras reais. Mas se ele realmente queria que as pessoas tivessem suas palavras reais, certamente poderia ter preservado miraculosamente essas palavras. Assim como foi a igreja, pessoal. A igreja transmitiu corretamente durante os milênios o ensinamento correto. Sabe, pessoal, não faz sentido essa dúvida que está dizendo, sabe? Deus preservou, Jesus prometeu o Espírito Santo, sabe? Então, é interessante como esse pessoal faz essas alegações gratuitas, mas não fala outros estudiosos que respondem a ele. Assim como, primeiramente, inspirara milagrosamente. Dadas as circunstâncias de que não preservou as palavras, a conclusão me pareceu inevitável. Pareceu a ele, é a opinião dele. Ele não se deu ao trabalho de inspirá-las.
Ah, pessoal, chega, sabe? Pessoal, se vocês quiserem, vamos ver aqui, temos mais notas aqui, né? Alterações deliberadas ocorreram em alguns casos, mas foram identificadas pela crítica textual. Tá vendo aí? Por exemplo, passagens como João 5:7, tá tudo aqui, ó, a mulher adúltera, e Marcos 16:9, são reconhecidas como adições tardias. Em muitas bíblias modernas são marcadas como variantes textuais. Mas isso não afeta o texto, a teologia. A doutrina da inspiração é irrelevante se não termos originais. A doutrina cristã não depende da existência dos autógrafos, mas da preservação da mensagem divina. Mesmo que existam variações, a essência do ensino cristão foi preservada. Autores como Michael Kruger argumentam que Deus, em sua providência, guiou a transmissão do texto, permitindo que a mensagem essencial fosse mantida. Tá? E já vimos sobre os pais da igreja. Mesmo a citação dos pais da igreja dá para reconstruir perfeitamente o Novo Testamento. A crítica textual demonstra a origem humana no Novo Testamento. Ehrman confunde transmissão do texto com sua inspiração. Embora humanos tenham copiado os manuscritos, isso não nega a possibilidade de inspiração divina. A crença cristã sustenta que Deus usou pessoas falíveis para transmitir sua mensagem, assim como ele usou autores humanos para escrever os textos originais, tá? Então, mesmo, é o que eu costumo dizer na analogia, mesmo uma má receita, um prognóstico vem do bom médico, tá? Então não é culpa da receita, ou do mesmo que o médico seja errado, mas a receita que ele está dando é boa, correto? Então não é culpa se a pessoa não entendeu o que o médico estava dizendo na receita. Não é culpa da receita, a receita foi transmitida corretamente. Mesmo que o médico tenha ali outras falhas humanas, mas ele é médico, então ele está dando a correta orientação. É uma analogia simples. Tá? Já falamos sobre isso, os copias eram de fato humanos, possui consistência interna notável, corroborado por evidências, está tudo aqui. A ausência de preservação miraculosa não significa falta de inspiração. Deus pode operar através de processos históricos naturais. Além disso, a vasta quantidade de manuscritos antigos permite a reconstrução do texto com alta precisão, algo que muitos veem como evidência de providência divina. Tá? Então, a inspiração bíblica não implica em transição milagrosa, mas a comunicação eficaz da mensagem de Deus. A crítica textual demonstra que temos acesso ao texto essencial sem necessidade de um milagre contínuo. Ou seja, pessoal, a Bíblia não é culpada pelos erros humanos, pelos erros de receitas, pelos falíveis. Não! Você não vai criticar a receita do médico, você vai criticar se a pessoa não tomou remédio. Tá certo? Então, mesma coisa. Então, não é culpa da Bíblia. Então, se a pessoa fica pondo culpa na Bíblia, eles não veem eles mesmos. Tá? Então, a Bíblia está certa, a Bíblia é corretamente confiável. Tá? Conclusão geral. Bart Ehrman levanta questões legítimas sobre a transmissão textual, mas muitas de suas conclusões exageram as implicações das variantes nos manuscritos. A crítica textual confirma a confiabilidade geral do Novo Testamento e os argumentos teológicos mostram que a inspiração e a preservação da mensagem essencial não são anuladas por variações menores. Tá? Se desejar, posso elaborar refutações mais detalhadas para cada ponto e fornecer citações acadêmicas adicionais. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e clique no sininho para receber as notificações. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e até mais.